Olá, saudações a todos os que nos estão acompanhando através do Facebook e do YouTube da revista Malar Margens. Essa é a terceira mesa do nosso nono Raias Poéticas, Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento, promovido pela Câmara de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha, Marcelo Ariel e Nuno Hall. Abrimos, portanto, a mesa Dobra de Pensamento, que novos modos de combate existem entre a poesia e o mundo, com os nossos queridos participantes Thelma Scherer, poeta, ensaísta e professora universitária, Jorge Henrique Bastos, crítico literário, escritor e editor, Anelito de Oliveira, professor universitário, poeta, ensaísta, Francesca Criselli, poeta e tradutora. Desejamos uma boa mesa a todos e agora passo a palavra para a Thelma. Boa noite, é um prazer estar aqui nessas raias, acontecendo dessa vez online, mas, enfim, estamos juntos, mesmo que separados, combatendo o bom combate, então é um prazer iniciar essa mesa. Nosso tema versa sobre esses novos modos de combate entre a poesia e o mundo. Então, para começar provocar essa discussão dessa dobra de pensamento, eu vou colocar aqui algumas questões, né? Algumas sugestões, e em seguida passar a palavra para os nossos convidados. Depois vocês podem fazer perguntas que a gente vai ter um momento de debate no final. Quando a gente pensa nessa pergunta, né, proposta pela curadoria, que novas formas de combate, que novos modos de combate existem entre a poesia e o mundo, isso nos leva a pensar algumas questões. Quando a gente pensa em poesia, em combate, vem aí uma proximidade muito grande, porque onde não há conflito, onde não há combate, no sentido de uma fricção entre as palavras, não há poesia. Então, essa ideia, pensei em colocar como uma provocação, a gente pensar a linguagem poética como esse lugar desconfortável em que as palavras não fazem um sentido como o sentido do dicionário, mas, enfim, a poesia operando por imagens poéticas, ela está baseada no conflito. Mais ou menos como Eisenstein fala sobre a montagem cinematográfica, que uma imagem e a outra, quando elas na montagem se unem para fazer o filme, existe algo que une essas imagens, que é o conflito. Então, na poesia, a gente tem essa fricção, esse desarranjo, esse desconforto entre a poesia e o mundo. Então, quando a gente pensa em novas formas de combate, eu acho que a gente pode levar essa questão para o próprio conceito de poesia, essa ideia de imagem poética, né? Como o próprio Octávio Paz coloca, nas imagens poéticas, as palavras elas estão agrupadas de uma forma que não é usual. O próprio ilogismo, entre aspas, a própria provocação da imagem poética, o que leva a poesia a se fazer, tem dentro de si uma ideia de combate. Então, o poeta, quando o Sartre pergunta, né, no que é a literatura sobre se existe uma poesia engajada, por exemplo, ele se coloca ele afirma esse probleminha, entre aspas, que nós poetas teríamos, que seria o seguinte: os poetas confundem as palavras e as coisas, ou seja, para o poeta a linguagem e o mundo estão numa relação especial, e essa relação especial vem permeada pelo conflito. O mundo é apertado, o mundo é desconfortável. O poeta nunca está muito confortável no mundo, ele está sempre numa posição em relação ao mundo que já gera esse combate no sentido desse desconforto, desse conflito, dessa fricção que eu estou falando aqui. O mundo me parece ser esse lugar em que as coisas, em que as palavras têm que fazer sentido, né? Em dois sentidos da palavra sentido. Tem que fazer sentido no sentido denotativo, as pessoas estão pautadas sempre pela mensagem, né? No mundo, na linguagem
corriqueira, que é essa que nos manda boletos no final do mês, nos pede que a gente não esqueça do dia de fazer a declaração do imposto de renda e que nos pressiona com as suas, né, mais diversas formas de nos colocar alinhados para fazer sentido, no segundo sentido da palavra sentido, que é esse sentido militarizado, né, de fazer sentido. E pensando nesse militarizado, a gente pode imaginar nessas novas formas de combate que a poesia poderia ter hoje com o mundo, né? Sobre essa palavra novo, porque essa palavra novo vem junto com esse sentido de uma formação militar, né? No caso de que, no sentido de que a vanguarda, né, que é um termo militarizado, que eram aqueles que estavam combatendo na frente, né, e todo esse ideário moderno do novo, que é o ideário de substituir uma coisa por outra, né, que é um ideário de um confrontamento, é um ideário passado que já não nos faz o mesmo sentido, né? Então, se a gente vai elaborar novas formas de combate, como que a gente pode torcer, complicar ou complexificar um pouco essa ideia de novo, por exemplo, né? Que acho que é substituída por outras possibilidades de pensar como que os poetas vão lidar com a linguagem nesse nosso tempo, né? Que não é um tempo necessariamente desse enfrentamento perigoso que se coloca como contraposição ao mundo, né? Mas que talvez o mundo seja também uma espécie de terra onde a gente pode fazer alguns galhos prosperarem e criarem aí uma árvore estranha, que é essa árvore da construção poética, que suga da terra, né, as suas energias. Então a terra seria esse mundo desconfortável, como eu falei, e que o poeta, na sua própria relação com a linguagem, já estaria em combate, em confronto com o mundo, mas ele é também isso que nutre de problemáticas, assim, o próprio fazer, a própria construção, o processo de escrita. Então, eu acho que tem muitas possibilidades da gente pensar essa construção, e se os poetas, enfim, sugam como a árvore da terra, sugam do mundo os seus conflitos, confrontos, essas chispas de desconforto, que são aquilo que, né, coaduna e traz consistência para a linguagem poética, faz com que ela seja linguagem poética e não outra coisa, né? Ele está, então, simultaneamente em confronto com esse mundo, né? Um mundo de boletos, de prazos, de guerras, de fricções desagradáveis e que nos apertam, e por isso a gente precisa criar linguagem, né? Mas também estamos sugando do mundo esses múltiplos conflitos que também podem nutrir essa árvore desconfortável. Imagina essa árvore desconfortável da poesia, mais ou menos como os Gegeneis, quando os dentes do dragão são jogados na terra e nascem esses seres mutantes, absorventes, um pouco desagradáveis, mas que estão sempre propondo esse desconforto, né, se misturando e fazendo nascer alguma outra coisa. Então, deixo aqui essas questões, né, coloco aqui essas perguntas, encerro falando lembrando do Paulo Leminski, um poeta brasileiro que gostava muito de pensar sobre o combate, a guerra, né? Ele tem aquele famoso poema em La lucha de clases, todas as armas são buenas, piedras, noches, poemas. E então proponho para vocês uma possibilidade aí de pensamento a partir desses múltiplos sentidos, né, desse combate. Gostaria então agora de convidar o Jorge Henrique Bastos a tomar a palavra e seguir colocando essas ideias, provocando novas dobras nessa noite de hoje. Muito obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês nesse debate e no Raias Poéticas, digamos que intercontinental, né, já que a Francesca está na Islândia. Eu creio que, Thelma,
eu acho que o combate dos poetas, de Gregório de Matos Guerra, a Brecht, do nosso Drummond, a Castro Alves, de César Bairro, a Porcelana, todos esses poetas, eu acho que em quase todos os momentos da vida deles, das obras deles, eles sempre se embateram contra o mundo. E eu creio que no momento atual, e não é só no Brasil, não só por aquilo que estamos vivendo na realidade brasileira atual, mas no mundo. E o que nós estamos assistindo é uma barbárie terrível que está nos assombrando. Uma barbárie que ela é tecnológica e ela é também ideológica. E, evidentemente, isso se reflete na poesia. É claro que nos últimos 5 anos no Brasil, não podemos ainda mensurar o que existe de novas formas de combate e de linguagens, de experiências. Eu creio que nós devemos nos preocupar, sim, com a barbárie que avança sobre nós. Nós temos que ter em mente que as primeiras coisas que foram atacadas de uma forma absolutamente acelerada foram o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação aqui no Brasil. Acabaram com todas as nossas conquistas que nós tivemos nos governos Lula e Dilma, quase que destruíram as bases das universidades brasileiras, o CAPES, o SBPC, tudo isso entrou numa verdadeira espiral de perseguição. A meu ver, nós, todos, não digo só os poetas, mas todas as pessoas minimamente conscientes e lúcidas daquilo que está acontecendo no país e no mundo, acho que deveria, e no nosso caso, no caso mais digamos, dos poetas, de fato nos colocarmos com toda a veemência que pudermos, utilizarmos a nossa linguagem, sobretudo, nós sabemos que, como queria Heidegger, né, que é a casa do ser, mas ela é também, ela pode ser uma expressão da praxis do momento atual, dessa barbárie que está nos assombrando não só poetas, é uma sociedade inteira, uma nação inteira, um mundo inteiro. Nós observamos autores como o Byung-Chul Han escrevendo sobre tudo o que vem ocorrendo, né, durante a pandemia, mas não só, desde que, por exemplo, Trump foi eleito nos Estados Unidos, o Orbán na Turquia. Agora, por exemplo, se nos atermos à Europa, a Polônia acabou de ter um resultado que é deveras, sabe, preocupante. Um novo governo de direita assumiu o país. Quer dizer, nós estamos, sinceramente, no momento em que todo poeta deveria, como eu citei no início, de Brecht a Gregório se escreveu contra todos os poderes possíveis da Bahia e, digamos, no arrasto do Brasil. Castro Alves se opôs com toda a veemência e toda a sua verve contra a escravidão, contra a intolerância, contra o racismo, né? Drummond, nos grandes momentos de Drummond, a Rosa do Povo, por exemplo, Drummond, aquele nosso belíssimo e grandioso poeta tímido de Itabira, colocava com uma força fantástica a sua poesia, digamos, em trabalho contra a barbárie. Bandeira, o próprio Goulart inicial, embora o Goulart final tenha sido desprezível, e eu tenho pena de dizer isso, mas o Ferreira Goulart inicial foi um poeta veemente, um poeta de luta, do embate direto. Grandes momentos da nossa poesia, que eu não gosto de falar engajada, mas digamos que assumiu o compromisso, ela está na poesia, nas páginas do Ferreira Goulart. Assim como está, por exemplo, na poesia dos concretistas, quando nos anos 60 eles dão o famoso salto ideológico. Nós temos, sim, nesse momento, cada vez mais que
não podemos aceitar que sabe, a poesia, aquela coisa de regresso ao real seja só uma figura de linguagem. Nós temos que realmente ir contra. Quando Celan escreve um poema como Fuga da Morte, ele está fazendo um verdadeiro manifesto atemporal contra a barbárie da Segunda Guerra, contra o assassínio de milhões de pessoas. Então, nós estamos à beira de uma a tragédia nós já temos no Brasil, que ela é política, é cultural, é econômica, é social. Mas nós temos agora que, com aquilo que nos resta, pelo menos que são os nossos instrumentos, que é a linguagem, que são as palavras, nós temos que assumir nesse momento crucial da história do país. Eu acho que um poeta não assumir um compromisso consigo mesmo nesse momento é de uma inconsciência absoluta. E, sinceramente, como diria o Paul Valéry, não é querer ser poeta, mas poder ser-lo. E, nesse momento, nós temos que ser-lo, sabe? Então, a linguagem, ela irá para o embate por essa via que, infelizmente, na segunda década do século XXI, eu nunca imaginei que iríamos assistir. Estamos assistindo. Né? Nós estamos assistindo todos os valores que nós defendemos, que cada um de nós que participam dessas mesas defendem, né? O humanismo, a tolerância, o respeito pelo outro, a arte, a estética. Isso tudo está sendo hoje trucidado por governos e por ideologias bárbaras. E, repetindo, acho que só uma consciência e uma praxis realmente veemente é que nós podemos fazer com que a poesia volte a ter o seu papel de destaque e de lucidez em momentos tão escuros como esses. Eu acho que eu passaria a palavra agora para a Francisca. Obrigada, Jorge e Thelma. Eu gostei muito de te ouvir, estou muito feliz de estar aqui com vocês, agora conversando sobre todas essas questões. E enquanto eu te ouvia, eu me lembrei das últimas publicações do Augusto de Campos. Eu não sei se vocês seguem ou se outras pessoas que estão nos ouvindo seguem a conta dele no Instagram, que é Poeta Menos. Então é muito interessante, porque está aí um poeta que eu acho que desde o início, né, com todas as mudanças e projetos distintos, né, que começou com o concretismo e depois o diferenciou dos outros parceiros, mas que continua de uma forma nova, sempre renovada e presente e forte, né, e lúcido. Então isso é muito interessante. Em relação é diferente, é difícil porque eu estou distante do Brasil agora, né, mas de alguma forma também envolvida, né, de certa forma a minha decisão também de sair do Brasil, eu tenho que dizer que em parte tem a ver também com a mudança política, e eu acho que eu até me surpreendi, na verdade, depois quando eu me vi nessa mesa, porque eu não tenho uma produção particularmente que possa se dizer poética e engajada. Eu acho que eu tenho uma conduta de escolhas da minha vida, de militância fora da poesia. Então, que eu acabo não colocando isso como, pelo menos não de forma consciente num projeto estético, né? Então, não sei se ajuda, assim, conversar a partir também do próprio trabalho, porque eu acho que isso também é uma questão de uma visão do mundo que a gente tem. O que eu acho que é inevitável, é impossível escrever sem estar inserido numa realidade histórica, né? Uma realidade política. E se cada um não toma, e por mais que a gente escreva ou não escreva a respeito disso, a nossa obra, aquilo que a gente constrói, está inserido nesse contexto. E é muito interessante a gente tentar também abrir os olhos para o que tipo de manipulação acontece ao nosso redor em relação a isso. Foi muito interessante que eu observei algum poeta que
postou recentemente no Facebook uma denúncia de como foi feita a resenha da obra da Wisława Szymborska na revista Veja. Não sei se vocês acabaram lendo isso. Mas que foi completamente distorcido em relação à vivência dela, como algo como a poeta polonesa que fugiu de ser a poeta oficial do comunismo, e claramente aquilo foi escrito com viés político, sem nenhuma leitura da própria poesia de uma das maiores poetas, né? Então, eu acho que no momento que a gente entende que a gente está inserido nessa realidade, a gente acaba decidindo tomar posturas. Eu acho que às vezes vai além da questão do fazer poético. Às vezes tem a ver com como a gente faz a nossa obra, mas como a gente escolhe estar ou não estar num lugar, estar ou não estar numa antologia. Quem são as pessoas contempladas na antologia? Tudo isso é um fazer político. Então, eu acho que o fazer poético e político tem a ver com questões de decisão e lugares de poder. E isso não é diferente da poesia como em outros meios, no meio acadêmico, onde eu também transito, ou trabalho com editoras. Então, quem são as pessoas que ocupam os lugares curatoriais, as decisões? Eu acho que essas são questões que nos atravessam em todos os momentos. E, de alguma forma, no Brasil, mas não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, acho que houve alguma abertura para alguns setores que nunca tinham direito de sentarem à mesa. Eu acho que essa é a questão, né? Então, a mesa acadêmica, a mesa das editoras, da poesia, e quem são os que estiveram tradicionalmente excluídos, né, desse lugar, e como esses grupos vêm ocupando, de alguma forma, espaços. Acho que o Anelito caiu da conexão. O Anelito saiu, eu acho que foi um engano, e logo, logo ele volta. Então, pode continuar. Tá, continuo. Só para eu saber, continuo, espero o Anelito. E eu acho que a minha reflexão vai em relação um pouco a isso. Não sei se eu consigo contribuir um pouco a nossa conversa a partir desse lugar, né? Desse lugar que pensa, eu talvez não consiga incluir, ou não é um projeto meu incluir de forma consciente alguma militância, alguma coisa no que eu escrevo, mesmo porque talvez o lugar que eu escreva é algo que não tem muito um apelo nesse momento no Brasil, talvez tenha, talvez não, que tem questões mais identitárias. Mas são as outras relações que estão ao redor da nossa obra, porque existe uma componente política, por menor que seja a importância do que é escrever poesia, ou maior que seja, a gente está inserido no mundo, num meio, com as pessoas que nós nos relacionamos e fazemos projetos, né? Então eu acho que existe aí uma questão que é ética e estética, ao mesmo tempo, né? Eu acho interessante o Raias nesse sentido, porque tem uma programação vasta de pessoas de vários lugares e várias mesas de discussão, né? E eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que seria interessante também a gente pensar, não sei, isso também eu que jogo como provocação para nós todos que estamos nessa mesa, se vocês também sentem alguma relação entre a diferença de uma questão de embate com o mundo que pode atravessar a obra de forma mais explícita ou menos explícita. Eu acho que às vezes, mesmo de forma não explícita, as coisas podem ser colhidas, né, a partir da nossa leitura. E que de que forma isso, talvez para vocês, também tem um conteúdo político ou não, se vocês separam ou não separam essas questões. É uma curiosidade minha, que também é uma forma de estarmos juntos e nos conhecermos melhor, não é? Nessa conversa. E não sei, passaria agora, não sei se para o Anelito a palavra. Assim, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tudo bem? Sim, certo. Gostaria de agradecer a Luiz Serguilha pelo convite para estar aqui. Quero cumprimentar a Francesca, Jorge, Thelma
Gostaria imensamente que esse encontro fosse presencial, mas, infelizmente, não é, estamos sob esse regime de isolamento, de distanciamento social, nessa pandemia terrível, né? Que tem, evidentemente, suas razões políticas, inclusive, né? Eu quero me dirigir a vocês, né, que tenho o prazer aqui com quem tenho o prazer aqui de dividir essa mesa virtual, e me dirigir a vocês que estão aqui acompanhando esse momento, desse evento que tanto admiro, as raias, e quero me colocar, antes de mais nada, a partir do lugar do poeta, e dizer que o lugar do poeta não se confunde com, digamos que, aquilo que é tão peculiar ao Brasil, que é o lugar da cordialidade, que é o lugar de uma negociação que tem como seu aspecto nuclear o cinismo. Então, se falo do lugar do poeta, gostaria que minhas palavras fossem ouvidas a partir de um critério de verdade radical, que é o tipo de verdade que caracteriza esse enunciador, poeta. Eu estou em combate precisamente há 32 anos. Publicarei este ano exatamente a minha poesia reunida, que eu preferiria até compreender, aliás, prefiro compreender como uma poesia desunida, e que é em si um documento desse combate, um documento que é simultaneamente, lembrando Benjamin, um documento de história e um documento de barbárie. E nessa barbárie, o barbarizado é o sujeito, barbarizado por uma barbárie que é branca, por uma barbárie que tem traço étnico racial, que é a barbárie que se pratica no Brasil e em todos os territórios colonizados, não no passado, mas no presente, e num projeto que está muito longe de ser superado. Então, acredito que estar em combate durante todo esse tempo me coloca numa situação razoavelmente confortável neste momento, à beira dos 50 anos, que é uma situação de não precisar fazer média com ninguém, com poetas, com críticos, com professores, com pesquisadores, com editores de pequenas, médias, grandes editoras. Então, acredito que a minha história, o meu trajeto, que entendo, inclusive, como já meio sem sentido, não é? Acho que ser poeta é ser integralmente poeta, é estar disposto para o que der e vier, é não jamais vacilar, é ir para o encontro no sentido mais, digamos que, agônico, não é? É estar no agom. Acredito, então, né, ser poeta, de fato, né, é algo que emerge muito de Hamlet, não é? Acredito que é estar na cena de um modo que
assombra, ou o poeta assombra, ou o poeta é em si o próprio estranhamento, e aquele que está, digamos que, bastante convicto do que é, e esse consiste em não ser, e se retornamos, então, se voltamos à fita até os pré-socráticos, não ser é o movimento, não ser é não coincidir com aquilo que se diz, que se pensa. Então, acredito que não é possível ser poeta quando já não estamos completamente na cena. Por motivos vários, acredito que já não é possível estar completamente na cena. Entre esses motivos, eu destaco exatamente o grau de barbarização ao qual chegamos. E acredito que a pandemia agora nos coloca de maneira escancarada exatamente esse grau. Já não é possível poesia no sentido que aqui estou trabalhando, no sentido que, aliás, sempre me pareceu a vida inteira, né, que não poderia ser outro, ou é, ou não é, é o sentido rambordiano, é o sentido hölderliniano, é o sentido... já caiu? Ah, sim, retornou. Então, eu dizia que hoje me parece que há uma certa impossibilidade de estar integralmente na cena enquanto poeta, exatamente porque as outras tantas questões emergiram, e a pandemia se coloca exatamente como um desmascaramento de tudo isso, e nós chegamos a um ponto que é prosaico demais. Só uma prosa agora, não é? Uma prosa que tenha, evidentemente, não é? Responsabilidade consigo mesma, uma prosa que, portanto, esteja à altura dos grandes prosadores, não é? Da história, só ela pode dar conta, no meu ponto de vista, de toda essa experiência da barbárie que tem sido a nossa. Então, de fato, eu penso que o tempo da poesia, nesse sentido, evidentemente que estou trabalhando, não no sentido morno, daqueles que são um monte de coisas para ser poeta no final de semana. Aqueles que são excelentes professores, pesquisadores, jornalistas, editores e até romancistas, e são poetas apenas no final de semana. Não é? Então, esse não é o meu sentido. O meu sentido nos 32 anos de combate foi exatamente um compromisso integral com a poética verdade, não é? Para dizer com quem eu estou aqui citando, com quem eu estou lidando, José Lezama Lima, então, la poética verdade. Então, é exatamente essa poética verdade com a qual Lezama Lima trabalhou, assim como poetas aqui citados, Vallejo, não é? Vallejo, que não posso deixar de apontar, manifestou o seu, digamos que, desconforto diante de uma perspectiva valeriana. Eu não diria que seria exatamente com Valéry, mas diante de uma perspectiva valeriana sobre a poesia, mais uma interrupção, uma perspectiva valeriana que tem embasado projetos recentes, não é? Como eu mesmo, na minha ensaística, ressaltei em alguns momentos, não é?
como que nós passamos por exemplo, de desdrumondianização e de consequente cabralização na poesia. Está no meu ensaio A Lebre e a Serpente, sobre Carlito Azevedo. Enfim, como que nós chegamos a um grau exacerbado de cinismo na própria poesia brasileira? Como que nós chegamos a isso exatamente em razão de uma espécie de consenso de Washington, que se deu também na poesia brasileira na década de 1990. Como que esse consenso de Washington dialoga com a universidade brasileira em que ela se tornou, para que ela contribuísse, sim, para a ascensão do fascismo que está aí agora. Pessoal, acho que perdemos o Anelito por enquanto. Enquanto ele volta, Thelma, se você quiser dar continuidade. É uma pena essa interrupção, porque né, a fala do Anelito, uma fala de uma verve muito importante. Ele voltou. Será que retornou? Uma interrupção, eu gostaria só de concluir o raciocínio. Tudo bem, Thelma? Por favor, Thelma, por favor. Claro. Francesca e Jorge. Concluirei da seguinte forma aqui. Entendo que não se costuma pensar em termos sociológicos no âmbito da literatura e das artes, há muito e muito tempo. Entendo que há todo um mal-estar entre artistas e produtores culturais, de segmentos diversos, e entendo particularmente no Brasil que haja toda uma resistência a dialogar com a sociedade nos debates como este aqui. Quero, no entanto, ressaltar a minha compreensão, que coloquei de modos diversos em 32 anos de trajetória, e coloquei nunca de uma perspectiva vulgar, de um marxismo vulgar, evidentemente. Coloquei no sentido em que agora trago, a partir de Pierre Bourdieu. Nós não podemos compreender sociedade no todo, nós precisamos segmentar, e na segmentação nós encontramos campos, portanto, não é? Então nós temos um campo que é das artes, nós temos um campo que é da literatura, e o campo tem as suas regras, a arte tem as suas regras, as regras da arte, para citar então diretamente o livro de Bourdieu. Eu realmente me coloco, então, no campo, e sempre me coloquei, e mais ainda agora, não é? Nesse desfecho de 32 anos de trajetória, me coloco exatamente a partir de uma compreensão que o fato de poetas, não é? Para ficarmos apenas entre poetas, ignorarem estrategicamente, especialmente aqueles que estão situados em centros hegemônicos no Brasil, especialmente aqueles que fazem seu trabalho, inclusive, numa relação bastante, que eu diria, bastante complicada, no mínimo, com a universidade brasileira, não é? Eu penso que há, então, uma tradição considerável no Brasil que ignora que, no campo das artes, a luta, a batalha, o combate são elementos estruturantes do campo, são elementos que alimentam o campo. Então, os prêmios, as valorizações, não é? Tudo aquilo que coube exatamente a uma, digamos que, a um certo momento, ignorar, lembrando aqui especialmente os anos 1990, enfim, é isso que agora, a meu ver, é muito importante ressaltar que nesse campo, que é um campo de batalha, não é? Nós temos, então, um combate permanente, e o meu lugar nesse combate é, nesse exato momento, não é,
mais do que nunca, digamos assim, não é? Um lugar de contestação das verdades estabelecidas, das verdades consagradas nesse campo, sobretudo pelo fato de que esse campo é também, como tudo em sociedade, fundamentalmente ideológico. E por fundamentalmente ideológico, nós devemos entender fundamentalmente mascarado. E as máscaras são brancas. Inicialmente, é esse o meu ponto de vista. Muito obrigado. Muito obrigada pelas falas, Anelito, Francesca, Jorge. Cada um pegou essa questão por um ponto e todos nós, acho que estamos formando um mosaico aqui, bem bonito, de várias possibilidades. Então, se a Amanda quiser, não sei se temos perguntas da plateia ou não, o pessoal que está nos assistindo em casa. Se tiver perguntas, eu pediria para a Amanda, para ela já lançar essas perguntas, né? Ótimo. E enquanto isso, eu gostaria de responder à provocação da Francesca e, junto com isso, também colocar um pouco de questões que o Jorge e o Anelito trouxeram nas suas falas, né? Um pouco a partir da minha experiência também. Então, se cada um de vocês quiser fazer uma pequena rodada, né? Cada um colocou assim questões muito importantes para esse nosso debate, né? O Jorge vem nos fala sobre a importância de nos colocarmos na cena, nessa fala poética de uma forma política, né? Se eu entendo, ele nos chama para a nossa responsabilidade enquanto seres que vivem no nosso contexto, como que respondemos, né, a isso. A Francesca nos coloca essa questão de que a gente pode trabalhar isso dentro da linguagem poética, no seu tematizar, digamos, diretamente a questão política ou não, e não fazendo isso também somos responsáveis pela nossa atuação em relação a esse campo, e nos colocou essa pergunta sobre como que cada um pensa isso em relação ao seu fazer, e o Anelito nos coloca essas questões todas da relação entre a poesia no seu campo literário e a sociedade, e nos coloca questões fundamentais da cultura brasileira, né? Também chamando um pouco o fio do que o Jorge falou sobre, citou Gregório, né? E Anelito nos fala sobre como a constituição, por exemplo, de um cânone, ou a própria ideia de literatura brasileira, tem esses dois polos, né? Estou trazendo um pouco aqui uma perspectiva do Bose, né? No Dialética da Colonização, sobre essa questão de que a constituição do cânone é branca, né? É uma questão de importação, digamos assim, né? Que não é uma importação, é uma invasão, né? E por isso é tão importante a gente sempre trazer o Antônio Cândido e repensar o que seria isso, né? Essa situação de que a literatura brasileira, desde os seus primórdios, digamos assim, ela é uma literatura de subversão, no sentido de que, chamando Gregório, chamando toda essa ideia, né, de que como que a gente poderia fazer uma literatura brasileira se não, né, nos opondo a essa formação que, na verdade, ainda é muito forte, não tão furada quanto nós gostaríamos, né? Tô pensando nesse furada, aquela ideia do Barthes, de que a gente pode fazer sulcos, fazer furos nesse grande muro, digamos assim, que seria o cânone, esses esqueletos que tentam se manter vivos, né? Mas que eles estão ruindo sempre por dentro, e os bons momentos, digamos assim, da nossa literatura são esses momentos de enfrentamento, né? De combate, de produzir com a linguagem possibilidades de repensar o que seria o nosso contexto, né? Aqui, nesse lugar em que a gente está vivendo. Né? Mas então, respondendo um pouco peço que cada um, brevemente, possa fazer uma resposta às falas dos colegas, né? Eu gostaria de especialmente falar sobre uma experiência, rapidamente, sobre uma experiência que eu tive de uma performance
que eu fiz numa feira de livros em Porto Alegre, em que eu fui efetivamente escoltada pela polícia e saí dessa performance presa e escoltada por 10 policiais com 2 motos ao lado. E essa performance, ela estava embasada numa ideia, assim, que eu estava pensando isso como criar uma imagem poética complexa, com todos os recursos do lugar onde eu estava, uma feira de livros, na qual eu era contratada para fazer performances, porém, essa performance foi uma performance que eu decidi fazer, fora da programação, digamos assim, e como ela era numa praça pública, né, na interação com esse público que passava, e ela se chamava Não Alimente o Escritor. E a imagem, né, que ela formava, eu ficava em cima de um cobertor vermelho com uma casinha de cachorro, a casinha de cachorro cheia de boletos de água, luz, telefone, aluguel, etc e tal, muitos não pagos, né, porque naquele momento eu vivia realmente, pagava as contas e o aluguel tentava, né, viver dos meus cachês de poeta, era muito difícil, e eu tinha uma coleira amarrada, né, a essa casinha de cachorro, e então tinha uma placa escrito Não Alimente o Escritor. Eu trabalhei para essa feira há muitos anos, né, seguidos da minha trajetória, mas quando eu decidi responder com o meu corpo e a minha presença física, né, toda essa questão do caráter performativo também da palavra poética, né, e do poder que é gerado nisso, né, causou uma perturbação naquele local, uma perturbação exacerbada. Então as pessoas começaram a me cercar, dizendo que eu não podia sair de lá, me pediam para falar poema, eu tinha alguns objetos que eu manipulava, entre eles uns espelhinhos, umas bolhas de sabão, umas garrafas, umas coisas que tentava complexificar um pouco essa imagem poética, né? Então eu tive a experiência de se confronto com o poder, digamos assim, no sentido de que a performance foi interrompida pela Brigada Militar, o público não me deixou terminar, porque gerou-se imediatamente, né, um confronto entre o público e que estava ali assistindo e as pessoas que estavam passando na feira, né? E inclusive uma senhora falou a Praça do Povo, né? Assim, tipo, invocando Castro Alves naquele momento, e eu tive essa experiência radical, né, assim, vivida com o meu corpo, né, de ter sido efetivamente naquele momento presa e escoltada e levada a uma delegacia para prestar esclarecimentos a respeito do que eu estava fazendo naquela performance, né. Então, em alguns momentos do meu trabalho, eu senti que eu tematizei, assim, diretamente essas questões, né, que tem a ver com isso que a gente está falando, do combate, de um olhar, né? E hoje eu penso que esse combate também não pode estar, digamos assim, essa performance que foi tão difícil para mim, né? Ela me apontou também alguns caminhos muito importantes, assim, na minha constituição também, como alguém que reflete sobre literatura, né? No sentido de que eu penso que existe um embrutecimento que ele está sendo colocado, especialmente no Brasil, e disseminado pelos meios, né? Que ele está sendo praticamente imposto, um embrutecimento. E a poesia é uma pílula anti-embrutecimento, né? Ela é uma pílula de possibilidades de ampliação do pensamento e da sensibilidade, né? Então, assim, a poesia pode ter um caráter mais pedagógico no sentido de ela tematizar questões políticas, sociais, históricas, promovendo reflexões, fazendo com que as pessoas realmente se coloquem essas questões, mas ela também faz isso, junto com isso, ela tem um poder, digamos, que é um poder que realmente desafia, né? Que realmente provoca e desconforta, que é esse poder de sensibilização, né? Que vem junto com a própria ideia do que é o fazer poético. Então, não sei se Anelito, Jorge, Francesca gostariam de continuar colocando, né? Quem quiser puxar o gancho dessa provocação, que a Francesca fez essa pergunta, o Jorge nos coloca, Anelito nos coloca várias questões importantes para a gente continuar o debate, enquanto deixamos aberta a possibilidade de perguntas, colocações e comentários de quem estiver nos assistindo também. Anelito?
Sim, eu acredito que eu falei demais, né? Então, se Jorge, Francesca, né, fiquem à vontade. Francesca, pode Eu responder estava a tentando, é que primeira provocação. esse nosso olhar distante e meio essa coisa da câmera, eu tento olhar e interpretar. Será que eles estão olhando? Vou eu, vou outro. Mas eu queria agradecer realmente a felicidade que me provoca estar com vocês aqui, conversando essas coisas. É até difícil de eu expressar, porque vocês imaginam que eu estou numa ilha no meio do Atlântico Norte, num lugar isolado. E sempre correndo de um lado para outro. Hoje eu fiz uma reunião com alguns escritores daqui que estão elaborando uma antologia de escritores migrantes, estrangeiros que moram na Islândia. E eu logo cheguei aqui, já estou envolvida nesse projeto. Claro que eu não escrevi em islandês, então vou ter que escrever em português, traduzir. Mas foi um encontro muito rico e uma das perguntas, essa dinâmica que a gente fez, que acabou caindo na minha mão, era o que você sente falta do seu país, e foi ou do teu país, no sentido mais amplo, né? E justamente o que eu queria expressar, e já era aquela situação que cada um tenta falar o inglês que consegue para conversar junto, e eu falei que era o que eu sinto, que é um sofrimento, ao mesmo tempo que eu estou feliz de estar aqui, é essa possibilidade de ter esse tipo de embate que a gente está tendo, esse tipo de conversa, ter um meio de expressar o amor que eu sinto pela minha língua e a falta que isso me faz. Porque, de alguma forma, eu vivo silenciada aqui, ou só dentro de um ambiente doméstico que eu posso falar. Existe um lado da invisibilidade que é interessante, mas, de outro lado, tem toda uma bagagem, uma coisa que eu carrego que as pessoas não vão nunca poder entender, né? Então, eu me sinto tão longe, mas tão próxima, tão acolhida, tão feliz de ouvir as colocações de vocês, que me faz sentir tão mais próxima, às vezes, do que eu me senti em tantos anos, às vezes, morando no Brasil. E eu entendo isso agora que a Anelito falou, né? E que eu pensando, tive que vir até a Islândia para conhecer o Anelito, conversar pela internet. Pensei quanto tempo a gente estava morando no mesmo país, mas então, aí vem o Luiz Serguilha, que tem essa mão boa de juntar os pedaços, né? E isso é uma coisa essencial, porque eu acho que se por um lado existe um aspecto solitário do nosso embate com a palavra e que a gente sabe, eu fiquei muito emocionada ouvindo vocês, porque eu penso que também é aquela coisa de, né, poeta que faz 1 milhão de trabalhos para pagar os boletos e não sei o quê, não se reinventa, e que muitas vezes eu, de forma muito apaixonada, dando alguma oficina, às vezes sentia que muitas das perguntas eram em relação a alguma espécie de, como se eu fosse uma consultora de blogueiro, não de coisa de poesia. Mas como você faz para chegar e falar, gente, como assim? Se você não acorda de manhã, o teu tesão, a tua vontade, a tua raiva, a tua coisa, não é a tua questão com a poesia, com a palavra, com as tuas leituras, então não é isso. Tem que ser isso, né? E é tão interessante, eu estou me sentindo tão feliz de estar longe e perto de vocês conversando sobre essas questões. Então, eu acho que foi para mim também um despertar estar nessa nossa conversa e que esse encontro com todas as distâncias e as pandemias que não termine aqui, que a gente possa construir outras pontes e diálogos a partir desse encontro, que eu acho que isso é realmente muito interessante. Thelma, tu falaste várias questões, você chamou atenção para aquilo que o Anelito falou, que é bastante forte, a questão dos poderes, né? E eu acho que, assim, no momento em que nós discutimos os modos de enfrentamento entre a poesia e o mundo, tudo aquilo que nós fazemos ou procuramos fazer, inevitavelmente vão ficar marcados pelos fatos, pela vida, pelas circunstâncias, pelas situações, né? O momento histórico realmente inevitavelmente acaba imprimindo algo naquilo que a gente faz. No meu caso, e acho que e sobretudo por causa do isolamento da pandemia, eu recebi um convite em fevereiro do meu amigo Vanderlei Mendonça, que é o editor da Demônio Negro, para traduzir a Fedra, do Racine.
Foi pouco antes do Carnaval. 2 semanas depois, o isolamento começou. Mas para mim foi, de certa forma, eu só fiquei distante dos meus queridos amigos, não pulei Carnaval, mas literalmente eu peguei o santo, e quiçá São Jerônimo, né? E comecei a traduzir a Fedra como um louco, assim, completamente envolvido. Eu andava do quarto para a sala, da sala para a cozinha, pensando na Fedra, a Ritia, un son, ma sorte, enfim, repetindo versos e passando para o português. O que foi que aconteceu com isso? E nesse ínterim que eu traduzia, o Mandetta estava sendo, que foi o primeiro ministro demitido pelo Bolsonaro, da saúde, estava sendo, começou a ser perseguido pelo presidente, né? E eu percebi ali, lendo entrevistas dele sobre o que estava acontecendo e verificando a forma como ele estava conduzindo o combate à pandemia, de forma, aliás, bem profissional, bem técnica, bem respeitando os protocolos e tudo, enquanto o cretino de Brasília simplesmente perseguia o Mandetta porque ele estava tendo muita visibilidade no país. O que foi que aconteceu com isso? A Fedra do Racine, ela tem, sobretudo, digamos assim, um poema dramático em que a fala de uma ética é importantíssima. Além, evidentemente, do swing que o Barthes chama atenção naquele belíssimo livro dele de 63 sobre o Racine, que é o Sur Racine. Ele fala sobre isso, sobre o swing que tem o Racine e a força das palavras e da ética que é transmitida na obra. Então, evidentemente, isso eu transportei para a minha tradução, mas resolvi inserir coisas que são bastante, digamos, são vivenciadas por nós. Então, quando eu optei por rimar um determinado, em vez de utilizar conquistar um coração, eu resolvi utilizar o verso ocupar o coração. Quando a Ismene, que é uma confidente da Arícia, a princesa cativa de Teseu, ela diz mais ou menos assim para Arícia: mas Arícia, son sorte é maîtresse, você agora é, digamos, dona do seu destino, seria mais ou menos isso, e a Grécia inteira vai estar a seus pés. E o que foi que eu fiz? Eu traduzi: Arícia, do seu destino agora é poceira, e a Grécia vai se ajoelhar inteira. Portanto, utilizar hoje, num momento atual, a poceira no sentido de posse e de dona de si, evidentemente tem sentido, né? Isso, para mim, é uma forma é um modo de enfrentar o que está acontecendo. Isso transformou-se na minha forma silenciosa, tácita, mas bastante, digamos, militante, de dizer assim: eu vou sim fazer isso, eu tenho eu tenho essa liberdade de fazer, e essa liberdade que eles não vão calar. Ninguém vai calar. E os micros poderes, os macros poderes, aquilo que o Anelito falou acerca do Cândido, que a Thelma falou, nós temos que ir contra esses micros e esses macros poderes, inclusive literários, né? Eles não são só políticos, eles são também literários. É necessário, e evidentemente, uma temática como essa, é necessário discutir e demonstrar que as falas poéticas que o Brasil tem, elas não se circunscrevem a São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Elas não se circunscrevem a Ipanema ou ao centro ou a Tapira-Taperá, aqui em São Paulo. Tá? Para se situar, fica na Avenida São Luís, onde muita gente lê poemas. Então, eu acho que é necessário aceitar a diversidade, é necessário aceitar a diversidade poética. Assim como é necessário a gente, no meio editorial, a gente fala da bibliodiversidade, é necessário falar da diversidade poética. E fugir dos dogmatismos, fugir dos sectarismos. Nós já não podemos mais aceitar essa questão. Isso eu estou falando mais para o Anelito
em relação àquele falou sobre os cânones, e um pouco também para ti, Thelma. Portanto, esse tipo esse modo de enfrentar, de fazer o nosso trabalho com a palavra nesse momento, tem essas variadas formas que nós podemos assumir. Tá no prelo também para sair pela Demônio. Assim que, em 2016, eu finalizei, não sei se vocês, mas eu acho que todos vocês se recordam, não sei, há quanto tempo você está fora, tu estás fora, Francesca, do Brasil? Faz um ano, mais ou menos, mas eu estou pensando que... Não deve ter ouvido aquele jargão, aquela frase que nós todos ouvimos muito no Brasil, vai para Cuba, lembram-se disso? Sim, já me mandaram várias vezes. Isso, eu também. Então, em 2014, eu resolvi, no segundo semestre de 2014, eu resolvi literalmente ir para Cuba, literariamente falando. E aí fiz uma antologia da poesia cubana do século XIX até a atualidade, que tem 600 páginas, era para ter saído este ano, no início do ano, mas, evidentemente, com a pandemia e tudo. E essa minha antologia é algo que eu tenho grande carinho, foi muito trabalho, fiquei trabalhando 2 anos e meio, está feita, totalmente, digamos, diagramada, só não pôde ser lançada este ano. Essa decisão de traduzir a poesia cubana, e uma questão muito peculiar, as mulheres, a poesia cubana do século XIX, ela tem uma trinca de mulheres admirável, simplesmente admirável, grandes poetas, inclusive feministas, tá? Com um discurso feminista lá naquela época. Então, infelizmente não saiu, mas quando sair, essa foi uma forma minha também. Aí quando eu falo em praxis, realmente nós nos disponibilizarmos a colocar a nossa linguagem, colocar o nosso trabalho, colocar a nossa estética, para que a gente enfrente o dragão da maldade que está lá fora e que está em Brasília e está na Casa Branca também, na Europa, em várias partes. É isso. Passo para alguém aqui que quiser falar. Gostaria de dizer algo? Pode ser, Thelma? Claro. Dialogando com a Francesca, Jorge, enfim, você também, Thelma. Eu gostaria de colocar o seguinte, que, como sabemos, né, o Brasil tem esse problema aí, né, digamos, esse defeito de fabricação, né, lembrando Tom Zé, que é de esquecer o que aconteceu ontem, quanto mais aquilo que aconteceu semana passada, mês passado, e mais ainda o que aconteceu, né, há um século. Então, nós temos, né, na República das Letras uma correspondência com a República Política. Eu acredito que o que se passa, então, na República das Letras brasileira não pode ser, digamos que, devidamente apreciado, criticamente apreciado, sem considerarmos o que se passa na República Política, não é? Portanto, né, o que se passa agora está, né, no plano visível, no plano imediato, não é? No plano aparente, como fascismo. Então, é isso que está aí no plano aparente. Eu acredito que o nosso esforço hoje seja exatamente de trazer digamos que uma gratuidade hegeliana à tona, que é aquela em que Hegel, não é, na fenomenologia do espírito, coloca exatamente a noção de contínuo entre passado, presente e futuro, aquilo que é tipicamente hegeliano, que é perceber as coisas no agora a partir de um desdobramento que está vinculado ao outrora, ao passado, ou seja, pensar o contínuo
não é? A relação entre passado, presente e futuro. Não é? Isso que vai, no campo da poesia, se disseminar a partir do poema de Eliot, né? The Wasteland, essa ideia, então, né, de que no passado, o tempo passado e tempo presente estão ambos, enfim, nos 4 quartetos, evidente. Estou lembrando The Wasteland, mas nos 4 quartetos, né? Exatamente, então, essa integração aí de tempo, passado, presente, futuro, não é? Que é algo que, no Brasil, é praticamente algo assim interditado, não é? Então, eu gostaria de objetivar os combates, digamos que o combate, especialmente o meu combate, dessa perspectiva que o tema coloca, não é? Que é a perspectiva da relação, não é, com o mundo, exatamente trazendo à tona o fato de que poetas negros e negras, escritores e escritoras negros e negras se distinguem no Brasil exatamente por um permanente combate. É o que encontramos, então, desde Domingos Caldas Barbosa, lá no arcadismo, passando por Firmina dos Reis, não é? Passando por Luiz Gama, por Cruz e Souza, pelo próprio Machado de Assis, que tantas vezes é percebido apenas a partir de uma ideia de conjunção, por uma ideia de assonância, quando a dissonância está ali sutilmente colocada, não é? Nos seus textos. E quando vamos, né, a autores mais recentes, como Carolina, não é? Autoras e autores mais recentes, como Carolina de Jesus, não é? Quando pensamos, por exemplo, em Adão Ventura, não é? Para citar um poeta aqui das Minas Gerais, o poeta negro Adão Ventura, quando pensamos em Luiz Silva Cuti, vou dizer alguns nomes, né, aqui que são bem conhecidos, né? Ricardo Aleixo, não é? Quando pensamos em Elisa Lucinda, não é? Enfim, quando pensamos em Conceição Evaristo, é claro, e pensamos em autoras negras que, inclusive, não tiveram ainda a sua devida avaliação, não é? Em razão de algumas das muitas perversidades do campo literário brasileiro. Então, eu me refiro a Beatriz Nascimento, que ainda hoje não é pouco conhecida, quando não conhecida como historiadora, não é grande historiadora que foi, e não como a poeta sofisticada que também foi, não é? E só recentemente os seus poemas estão aí circulando. Mas, enfim, são autores e autoras negros e negras que nos permitem exatamente trazer essa dimensão do combate na literatura brasileira para uma perspectiva que envolve necessariamente o endocolonialismo, além de envolver, é claro, o colonialismo, que eu citei inicialmente, não é? Que é um problema genérico do Brasil e outras tantas ex-colônias ou ainda colônias, não é? Enfim, não dá para a gente deixar de pensar, não é, nessa dinâmica colonialista, mas a dinâmica endocolonialista, que vai significar no Brasil, por exemplo, o eterno eixo Rio-São Paulo, né? O eterno poder de determinados centros de suposta produção de conhecimento. E friso bem, suposta produção de conhecimento, quando, na verdade, nós não podemos, de forma alguma, ignorar a força daquilo que coube a um afro-brasileiro que precisa ser reconhecido como afro-brasileiro para que, inclusive, o seu agon, não é, o seu conflito, seja mais bem compreendido que a Mário de Andrade. Então, Mário se apegava muito à ideia de sabença, não é? E foi fundo nessa ideia de sabença, não é?
buscando no Brasil profundo, no Nordeste, enfim, buscando nas tradições populares, não é, trazer um outro Brasil à tona. Enfim, o que eu gostaria de colocar aqui é que uma coisa é perceber, então, literatura brasileira a partir de um viés que coube a Haroldo de Campos contestar muito bem na operação do texto, na arte no horizonte do provável, enfim, exatamente, não é, aquela leitura da literatura brasileira pelo viés diacrônico, que é um viés que acaba sempre buscando a harmonização, não é? Acaba sempre buscando a solução para um corpo literário, um arquivo literário insolúvel, para um arquivo tenso, não é? Em que as dissonâncias são muito mais importantes, muito mais relevantes. Então, agora, quando o conglomerado principal, não é, de circulação, de produção e circulação de livros literários no Brasil, que é a Companhia das Letras, está descobrindo autoras e autores negros, não é? Anunciando a publicação de Oswaldo de Camargo, que vem a ser, não é, o pai do Sérgio de Camargo, que, lamentavelmente, é o presidente da Fundação Cultural Palmares no Brasil e colabora para que o fascismo, não é, produza suas monstruosidades, não é? Mas Oswaldo de Camargo, não é, que é, como se sabe, um poeta, um prosador, que vem desde os anos 1950 produzindo a sua obra, finalmente será, então, publicado pela Companhia das Letras, com mais de 90 anos, não é? O que nos dá uma perspectiva muito agradável, inclusive, de que o poeta negro pode passar a ser interessante depois dos 90. Carlos de Assunção, né, também recentemente publicado, aos 90. Então, a maioridade chega depois dos 90. Poderíamos dialogar lá com a lei do ventre livre, né? Se você... A lei do sexagenário, que vai virar, então, a lei do nonagenário em termos editoriais, não é? Ou seja, a abolição editorial no Brasil parece que está se aproximando. Eu rio porque, de fato, é para a gente rir muito desse país, que é um país extraordinário, de um povo extraordinário, mas comandado, como Euclides da Cunha trouxe à tona de uma maneira decisiva, comandado por elites mesquinhas, medíocres, que são incapazes de perceber, e muito menos, assim, são mais incapazes ainda de valorizar aquilo que nós temos de mais potente. Eu quero finalizar dizendo que, se nós não trouxermos, então, as razões dos nossos combates, não é? As razões do nosso mal-estar no mundo à tona para o âmbito da discussão da literatura, ela permanecerá como o sorriso da sociedade, como era percebida lá no século XIX. Infelizmente, é isso que continua prevalecendo. E digo com certa, digamos que, propriedade, que todo o meu trajeto, né, universitário, aqui, já que foi aqui citado na minha... e quem está acompanhando aqui, né, então, todo o meu trajeto universitário me dá, então, alguma autoridade para dizer que no espaço letrado nós não tivemos uma contribuição até hoje significativa, não é? Apesar de tantos, digamos que, esforçados, não é? E um deles foi citado aqui, Antônio Cândido, outros tantos e tantas poderíamos citar aqui, mas tudo isso está muito aquém de uma, digamos, contribuição significativa para termos um campo literário, principalmente no âmbito da poesia, mais potente, não é? O que nós vemos e aí eu gostaria de abrir mais o leque aqui, porque o que aconteceu no Brasil de 1988 para cá, quando, não é, se consolidou com a nova Constituição a redemocratização? Foi algo bastante paradoxal, não é, que nos ajuda, inclusive, a compreender a ascensão do fascismo, não é, o ressurgimento, porque o fascismo nunca esteve fora da República Brasileira e bem antes,
não é? Um marco decisivo, acredito, do fascismo no Brasil é a Constituição de 1824, não é? Onde você tem lá o apagamento da comunidade negra, né, da comunidade escrava, e também, né, daqueles que chamavam de ingênuos e ingênuas, né, que eram filhos e filhas de escravos. Você tem o apagamento da comunidade índia, você tem o apagamento, então, das mulheres, você tem das mulheres trabalhadoras, enfim, você tem ali um marco constitucional do fascismo no Brasil, que vai nos levar exatamente à ideia do como que o facho, como que o feixe, então, se estabelece no Brasil, não é? Ali nós temos, quer dizer, quem que pode fazer parte do feixe, quem que pode, então, representar a nação, e nós não saímos disso, não é? Portanto, né, dessa lógica até hoje, não é? Agora, precisamente, a partir de 1989, vejam o que acontece na poesia brasileira. É exatamente o momento da desdrumondianização da poesia brasileira, como eu digo, que significa um momento de despolitização, porque de Drummond fica exatamente o fervor político, e política tal qual Rancière, não é, vai conceber na sua relação com a literatura, não é? A política como instauração do dissenso, não é? A política como aquilo que, no caso da literatura, não pressupõe mero engajamento, mas sim a emergência de vozes dissonantes no texto. Então, o que é que nós tivemos na poesia dos anos 1990, que foi trabalhado lá por Heloísa Buarque de Holanda, reunido lá nos seus Esses Poetas, em outras antologias também, foi exatamente essa poesia que não tem nada de político, que não tinha uma poesia na qual o espaço da interdição aumentou exponencialmente, e assim, não é, aumentou, digamos que, a tirania poética, né? Se a gente puder dialogar aqui com Hannah Arendt, com a tirania da razão, então nós passamos a ter uma tirania do estético, em que praticamente nada de mundano entrava na poesia. E estamos sob essa égide ainda no Brasil. Nos debates dos anos 1990, aí, acredito de onde você está falando, Thelma, você está em Florianópolis, acredito. Eu estou em Florianópolis, isso, sim. Ah, sim, claro, na terra de Cruz e Souza, onde eu dizia que nos anos 1990, dialogando... Oi? Sim. E de Antonieta de Barros. Claro, claro. Só para completar, então, nos debates aí dos anos 1990, quando eu trazia essas questões à tona, eu me lembro que aquilo causava um certo desconforto, né? Querer falar de vida, querer falar de sociedade, falar de mundo, como se poesia realmente não pudesse conter esse tipo de coisa. Mas eu apenas remeto aos interessados e interessadas a produção aí divulgada, mais divulgada pelas editoras mais importantes, e especialmente pela Companhia das Letras, nos anos 1990. Então, não é possível fazer nenhum debate sério sobre literatura brasileira sem levar em consideração que nós temos um campo literário, é preciso discutir as regras do campo, e, em segundo lugar, levar em consideração o que se fez em parceria com o Estado nesse campo, o que se produziu. Então, eu acho que precisamos, não é, dessa perspectiva realmente crítica para pensar a situação de nulidade, que, no meu ponto de vista, é a situação da poesia no Brasil hoje. É isso. Perfeito, Anelito. Muito obrigada por essas colocações. Acho que elas estão dimensionando essa conversa, né, de uma forma muito especial. Não sei se nós temos perguntas ou colocações de quem está em casa. Amanda, se tem alguma coisa para nos colocar?
Nós temos muitas perguntas, na verdade. O pessoal está interagindo bastante, queria agradecer. Eu vou fundir duas perguntas em uma, porque eu acho que vai fazer uma ponte bem interessante para o debate. Nós temos uma pergunta do Ítalo de Melo Ramalho. Ele pergunta: o ativismo poético, no sentido do ou da poeta, de ir além da linguagem estética, não pode fazer da sua expressão artística um panfleto político, meramente político? E dessa pergunta, eu vou guiar para a pergunta do um dos nossos curadores, Marcelo Ariel, que ele pergunta, uma pergunta para todos: de que forma a poesia, como máquina de guerra, pode desestabilizar a formação fascista da linguagem em suas matrizes coloniais e instaurar novos léxicos, ou recuperar, resgatar, ou deslocar para o presente léxicos soterrados e ou invisibilizados? Então, alguém quer começar? Não enxergo meus colegas. Que interessante essa pergunta do Marcelo Ariel, também do Ítalo. Obrigada pelas perguntas. Posso responder o do Ítalo? Ele fala de que... Amanda, você pode colocar novamente, só para reler Pode mostrar a pergunta novamente, Amanda? Ótimo. Então, ele fala aqui, o ativismo poético no sentido da poeta de ir além da linguagem estética não pode fazer da sua expressão artística um panfleto político, meramente político. Bom, Ítalo, falando diretamente para você, se fosse assim, se de fato a panfletagem puramente literária, uma poesia se transformasse numa panfletagem meramente literária, nós podemos dizer que, por exemplo, Morte e Vida Severina é panfleto? Não, correto, Ítalo? Nós podemos dizer que, por exemplo, A Rosa do Povo, do Drummond, é panfletagem literária? Também não, correto, Ítalo? Assim como, por exemplo, César Bairro, quando escreve o poema contra os bombardeamentos e o fascismo da Guerra Civil, que destroçou 100 mil espanhóis, os próprios espanhóis se mataram, é panfletagem poética? Também creio que não, né, Ítalo? Eu creio que o que se deve ter é a lucidez e, digamos, um sentido estético para que não se torne uma linguagem, não se torne, digamos, vulgarizada. Tá? Eu acho que, por exemplo, hoje as periferias do Brasil, e eu não falo só da periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro, estou falando de todas as periferias, mostram um movimento muito, muito forte, muito intenso, com vários poetas que surgem, poetas mulheres, inclusive, muitos coletivos femininos, onde você encontra expressões bastante fortes, bastante, como dizer, lutadoras. E eu não acho que seja panfletagem literária, nem poética. Embora, evidentemente, claro, em muitos casos, eu não li tudo, mas tenho lido bastante, não tenho um mapeamento completo, mas tenho, digamos, um indício significativo do que está se fazendo, e há autoras e autores que são bastante fortes, bastante expressivos, e provavelmente vão surgir, vão realmente acabar por ocupar um espaço necessário. Portanto, eu não vejo que a poesia é necessário ter cuidado e ter cuidado, sobretudo, com a vulgarização, tá? do discurso poético. Mas nunca jamais eu creio que esses exemplos que eu te dei aqui são bastante robustos, inclusive. Ok? Não sei se alguém tem mais alguma colocação sobre as perguntas do Ítalo e do Marcelo. Eu fico pensando um pouco sobre como poderíamos evitar o preconceito crítico, né? No sentido de que, por exemplo, a poesia do Islã é uma poesia que é feita para ser apresentada em 3 minutos, para convocar a plateia dentro de uma competição. Então, todas essas situações em que essa poesia está acontecendo, elas também têm que ser entendidas, né? Na apreciação estética de o que foi conseguido nesse local.
E sinto que muitas vezes essa crítica centralista e essa crítica branca, essa crítica europeia, essa crítica que a gente está falando aqui, que institui um cânone no seu princípio excludente, muito alinhado com certos poderes, né, da República, digamos assim, é uma crítica que às vezes não consegue perceber ou está embrutecida o suficiente para não entender as maravilhas de linguagem que acontecem, né, dentro dessa poesia, que aparentemente pode ser uma poesia panfletária, mas que, né, e que está congregando os corpos, né, em temas e muitas vezes utilizando recursos de poesia que o pessoal da poesia moderna, ou enfim, dos critérios de condensação, de linguagem poundiana, ou disso que nos formou, a muitos de nós, talvez, como leitores de poesia, né, que a gente tem que ter critérios diferentes de apreciação, e é muito complicado fazer esse tipo de, né, julgamento, assim, sobre essas questões, né? Me preocupo muito com isso em relação à prática docente também, como professores universitários, que alguns de nós somos também, no sentido de que a gente, para ler essas obras, para estar em contato com isso, a gente tem que sair um pouco dessa caixa, né, tão estabelecida em critérios que vieram de outras gerações, e por isso, às vezes, não percebem que nesses novos ou atuais modos de combate que acontecem nessa poesia, existe aí uma grande sofisticação de linguagem, uma sofisticação extrema, muitas vezes, né, num poema apresentado num espaço público, dentro de um slam ou num espaço de periferia, em que, enfim, os critérios, né, de apreciação também têm que ser balizados pelos modos em que essa poesia acontece, né? Não sei se responda um pouco, né? Eu acho que tem uma questão quando o Ítalo coloca ir além do estético. Eu acho que se a gente está no campo da poesia, a gente está no lugar do estético. Não tem como ficar meramente panfletário e não existir algo desse desconforto da linguagem, né, que está dentro da própria imagem poética, né, que tem essa capacidade, né, de provocar e de interromper algo do panfletário, né, no sentido mais pedagógico. Então, não sei se... Não sei se eu estou aqui, estou com o microfone ligado, estou, né? Eu vou pegar aqui uma carona numa fala do Anelito antes, e eu vou falar, já que é para polemizar, mas eu acho que existe poesia panfletária, e até algo que eu não chamaria de poesia, e eu acho que existe momentos em que há um casamento, encontro, e eu estou falando a partir de um lugar que não é muito a minha área de atuação, nem envolvimento. Então eu falo como poeta, que trato, no final, de outras questões envolvidas com identidade, tradução, que é essa a minha questão, e é um pouco um atravessamento biográfico, que eu também não posso ser diferente do que foi esse dado do acaso, né? Que é onde a gente nasce, como é atravessada a nossa história. O meu enfrentamento, a minha questão com a poesia nasce justamente por uma falta dessa linguagem, dessa estar entre mundos e ter o desejo de dominar aquilo que seria a minha primeira língua e não era, e voltar a escrever em português. Mas a minha observação é que isso não se restringe somente ao Brasil, é algo que existe, pelo menos nos mundos em que eu circulo e habito com a minha poesia. Posso falar, talvez, da Itália e do Brasil com mais força, enfim, e eu acho que existe poesia panfletária, e eu não estou falando de questões, assim, de projetos estéticos diferentes, porque isso existe em todos os lugares. E eu acho que há momentos, inclusive, que eu acho que tem a ver com o que o Anelito estava falando, que são aproveitamentos que alguém está surfando nisso para ganhar alguma coisa com isso, mas que nunca teria aberto antes um livro, né, de tal autor ou de tal autora. E o que me interessa, talvez, nessa pergunta que eu achei muito interessante, é o que o querido Ariel aí traz como também, ele fala também de resgatar léxicos soterrados, então tá aí. Eu acho que essa tem também
num trabalho que se faz de resgatar cada um com a tradição com quem está em diálogo ou contra. Eu acho que o Jorge fala disso em relação ao trabalho que ele está fazendo de tradução e de que forma ele está colocando agora, e esse atravessamento também no projeto estético da tradução. Então, acho que é nesse sentido que eu quero dizer que talvez, pelo menos na minha perspectiva, no meu caminho, existe sim algum critério, alguma escolha, alguma coisa, né? Acho que não parto do pressuposto que tudo eu aceito, mas também acho que a gente está sempre atravessado pela questão política, né? E mesmo ignorar isso e não estar nesse momento também significa algo. Vocês, mais alguma colocação? Eu gostaria de maneira muito breve, né, dizer algo a respeito, até porque é uma questão frequente, não é? Que se coloca especialmente em face do discurso que eu aqui estou fazendo, não é? Eu só gostaria de dizer que estou fazendo esse discurso exatamente em razão de uma longa experiência, como eu disse. E nessa longa experiência, o esteticismo, que consiste exatamente, não é, numa constante recusa de tudo aquilo que possa, digamos que, tornar o poema impuro, tudo aquilo que, segundo a própria tradição esteticista, que coube exatamente firmar na cena literária, já a partir do final do século XIX, de maneira mais objetiva, e a partir da França. Então, Pierre Bourdieu, que eu mesmo citei aqui, teve digamos que o cuidado de procurar nos mostrar como que se estabeleceu o esteticismo no campo literário. Então, As Regras da Arte, o livro que a Companhia das Letras publicou no Brasil, né, é exatamente um livro que nos mostra ali, não é, a gênese do campo literário a partir de um vínculo, então, com o esteticismo. Claro que a história do esteticismo já nós teríamos assim que nos reportar ao final do século XVIII, não é? Pensar na questão como que a especialização, como que a divisão no campo do trabalho vai se refletir no âmbito das artes como especialização, não é? Como que um texto literário tem que se caracterizar, portanto, né, a partir de determinados elementos estéticos para se distinguir de outros textos. Então, é longa essa trajetória do esteticismo. No momento que nos interessa particularmente, que é esse momento do século XX, em que você tem governos totalitários, autoritários, por toda parte, num crescendo, a partir dos anos 1930, 1940, e a depender de cada país, evidentemente, não é? Nós temos aí graus diferenciados também do totalitarismo, do autoritarismo, e, em certos casos, né, até tirania, né, nós tivemos e continuamos a ter aí em boa parte desse mundo moderno, que é frequentemente exaltado no âmbito das artes, às vezes até por uma leitura muito míope de Rimbaud, quando Rimbaud escreveu não é preciso ser absolutamente moderno, evidentemente que na sua intuição tão sagaz, ele não estava dizendo que era preciso assinar embaixo de tudo, não é, que a modernidade produz. Então, é importante, eu citei aqui Rancière, quando Rancière, no seu texto famoso já sobre Rimbaud, não é? Na política da escrita, no seu livro, Políticas da Escrita, quando ele, então, diz que Rimbaud não foi um poeta de vanguarda, exatamente porque ele não sai de uma economia que é uma economia da salvação da alma,
não é? A economia, portanto, assim, da salvação daquilo que é um componente inextirpável do humano. Se quisermos falar de humano, vamos ter que levar sempre em consideração a alma, e aí entendamos como quisermos, não é? Essa dimensão, claro, mas é a dimensão da subjetividade, da interioridade. Então, querer que determinadas pessoas, não é? Minorias, especialmente, tendo vivenciado toda uma barbárie, vivenciado, não é? E continuado a vivenciar, não é? Ao longo da história, não é? As minorias barbarizadas por uma minoria, não é? As minorias numéricas, é claro, barbarizadas por elites, não é? Racistas, elites sexistas, elites machistas, misóginas, enfim, que nós tenhamos toda essa experiência da barbárie e tenhamos que produzir uma poesia que não lida com o mundo, uma poesia que não se preocupa com as coisas que estão acontecendo aí bem diante do nariz do poeta. Quer dizer, essa é a questão. Uma poesia que não tem cor, uma poesia pura. É preciso relativizar pressupostos, inclusive de Paul Valéry, sobre a questão da poesia. Quando ele escreve, então, está lá em Varieté, né, nas variedades de Valéry, quando ele escreve que o poema é a execução do poema, eu acredito que ele mostra ali exatamente essa dimensão, não é? Que nós precisamos considerar cada processo. Não é possível, antecipadamente, a prioristicamente, condenar muita produção poética, como se fez e continua se fazendo no Brasil, sob o pretexto de que aquilo é panfleto, não é? Então, você condena grande parte de um poeta que é dos mais éticos, né, que a literatura moderna, não só praticada no Brasil, mas na língua portuguesa, produziu, que é Cruz e Souza. Então, na verdade, você tem em Cruz ali, poeta que sabe aquilo que Sartre fala lá no que é a literatura, não é? Não queira exigir que a literatura não se engaja, porque a literatura já é engajamento, não é? A forma, longagem, sondagem, a linguagem se engaja. Então, toda linguagem é engajada, não é? Agora, evidentemente que há uma linguagem que é engajada no fascismo, por exemplo. A poesia que se produziu no Brasil, em momentos como o momento, a Era Vargas, por exemplo, não é? A poesia da geração 45 é eminentemente fascista, é claro que é. Grande parte da poesia que se produziu durante o regime militar, de 1964 a 1985, é também grande parte engajada no fascismo, até aquela que supostamente, como aquilo que se produziu sob a referência de um violão de rua, há muito fascismo naquilo ali, não é? E nos anos 1990, e aí eu digo do tempo do meu combate, porque começo exatamente a entrar na cena, a produzir a partir de 1988, o que eu encontrei foi, sim, não é? Uma referência de fascismo na linguagem. Sempre caracterizado o fascismo, como Roland Barthes, já aqui citado, vai nos colocar exatamente que o fascismo é aquilo que diz o que nós não devemos dizer, a linguagem que diz que não se deve dizer, né, que prescreve aqui o espaço do dito e do não dito. Essa é a linguagem fascista. E o que nós encontramos, afinal de contas? Em grande parte, a poesia se afasta das pessoas, não é? E aí vem essa lorota, especialmente de editores, mas de muita gente, até poetas, né, que a poesia não vende. Augusto de Campos, citado aqui, não é, por Francesca, é claro, respondeu a isso de maneira extraordinária, não é? Augusto vende muito. O dia que os empresários do livro, não é, com a perspectiva com a qual eles trabalham, quando eles lidam com os enlatados americanos. É fazer a Flip
para homenagear um determinado autor. Lima Barreto foi esculhambado, vocês sabem, até por Sérgio Buarque de Holanda, até por Antônio Cândido, que só depois fez uma revisão do seu próprio olhar em relação a Lima Barreto. Acho que caiu. Enfim, encerrando, né, para não cair mais, gente, enfim, é isso que... Perfeito, acho que a Nelito caiu, mas gostaria que a Amanda nos colocasse mais perguntas. Agora, né, já temos 1h40 de mesa, então poderíamos aproveitar esse... Lembrem que eu estou 3 horas à frente de vocês, hein? Isso. Se a gente puder... Tem muitas perguntas, Amanda? Como é que estamos? Será que poderíamos... A gente pode fazer uma pergunta saideira. O que vocês acham? Isso. A última pergunta, pode ser? Pode ser. O que a Nelito falou? O que você falou, Nelito? Estou dizendo que não há produto que tenha sucesso se não houver investimento em propaganda, em marketing. Se fizerem uma flip em homenagem a Augusto, vai vender tudo. Um poeta extraordinário, né, engajado e panfletário em tantos momentos se querem assim, não é? Então, acredito que seja um falso problema colocado aí tantas vezes, né, a partir dessa ideia de engajamento. Não é? Tudo depende, é claro, já que lembrei Eliot, né, depende de talento. Agora, talento, Exato. Não no sentido que muita gente toma, talento no sentido do artesanato, não é? Há pessoas que não sabem nem paragrafação, que não sabem nem regras básicas de gramática, não têm condição de produzir uma obra poética ou a obra em prosa, não é que para em pé, claro que não. Então, há muito reflexo do nosso analfabetismo, né, na produção poética brasileira. Isso não tem nada a ver, portanto, com a dimensão, com o problema do engajamento. Enfim, desculpem. Imagina, obrigada. Pessoal, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer assim por último, porque ela é projetada para o futuro, né? Do Alexandre Barbosa, foi feito pelo Facebook. Ele pergunta: o que tem sido feito ou o que pode ser feito para que autores anônimos, invisíveis e, sobretudo, silenciosos precipitem uma escrita poética e política? Eu estou lembrando agora, por exemplo, da Estela do Patrocínio, uma autora invisível, né? Uma poesia feita de uma forma peculiar, com uma força de linguagem, num local absolutamente marginalizado, né? Em que ela vivia como mulher negra dentro de uma instituição psiquiátrica, e que pôde ter, através de um olhar, né, ali, da Viviane Mosé, que fez a edição dessa obra, como que a gente pode aprender sobre poesia com ela, né? Também tive a experiência de conviver com uma poeta no Sul, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que tinha uma condição parecida e um trabalho de linguagem absolutamente fantástico, né? Também me lembro aqui de algumas oficinas que eu ministrei, porque eu comecei minha trajetória dando muita oficina em comunidades. Eu comecei num projeto chamado Descentralização da Cultura em Porto Alegre. Então, nesse projeto eu ia para várias comunidades da cidade, distantes do centro, dar oficinas de poesia para jovens, para idosos, para adultos, enfim. E ali encontrava essa sofisticação, mas ao mesmo tempo essa inteligência, a verdadeira inteligência, né? Esse uso da linguagem que às vezes pode não ter um domínio formal, né? Puxando um pouco o que o Anelito falou, mas que tem a inventividade, né? E essa possibilidade de reinvenção mesmo da linguagem e de si, né? Com uma verve muito específica. Então, o que pode ser feito, não sei, eu acho que a gente tem uma questão também, trazendo um pouco das coisas que o Jorge estava nos falando
algumas perdas em relação a esse tipo de ação, né, que era absolutamente, né, necessária para que essas autorias surjam. Então, no caso da universidade, que é onde eu me encontro nesse momento, o fato da gente ter uma disciplina num curso de letras chamada Literatura, Política e Ideologia, em que a gente lê mais autores negros do que brancos, em que a gente fala de Maria Firmina dos Reis, em que a gente lê o Caldas Barbosa e ouve o pessoal do Sludge hoje, por exemplo, em que a gente pode colocar essas coisas em diálogo, né? E pensar essas ancestralidades todas, no sentido de um poema do Ricardo Aleixo, inclusive, que é do Ancestral, né? Que é aquele que é muito antigo, mas é também, como nesse poema do Ricardo Aleixo, ele fala o que ainda não veio. Então, é pensar esse que ainda não veio como ancestral, como nossa riqueza, né? Que precisa de um espaço, né? Precisa de um lugar onde se manifestar, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar em criar esses espaços, né, nas nossas práticas, assim, criar esses lugares, como que, né, nas nossas atuações a gente poderia fazer isso, né? Dando aula, escrevendo, publicando, editando uma revista, enfim, na nossa atuação. Não sei, acho que peguei muito mal ali a pergunta, mas gostaria que esse que ainda não veio do ancestral puxasse por essa ideia de ancestralidade, né? E que a gente pudesse fazer um pouco isso no nosso cotidiano, como um combate. Jorge, Anelito, Francesca. Francesca, pode... Suas colocações a respeito dessa pergunta. Amanda, se quiser colocar novamente a pergunta para ela ficar fresca e assim a gente fazer essa... Bom, queria aproveitar já para que a gente está se encaminhando para o final, mas agradecer a todos aqui e mandar um abraço para o Alexandre, que é meu amigo de Facebook, a gente também troca ideias sobre poesia e tudo. Eu não sei se também eu consigo abordar corretamente essa pergunta, mas eu acho que na minha experiência do fazer poético, tanto no embate com as palavras como estar no meio, porque isso faz parte de uma realidade, não tem como a gente negar, porque a gente está dentro de um evento organizado, com várias mesas, com várias pessoas, em vários horários, e uma programação. Então, tudo isso são fazeres políticos de estar no mundo. A única forma de trazer para a visibilidade o que estava na invisibilidade são pessoas que já estão em uma posição de poder ou de gatekeeper, que pode selecionar, vou convidar tal pessoa, vou dar aula, o que eu vou colocar no meu conteúdo programático? Né? O que eu vou mostrar de exemplo para os meus alunos? Quem são as referências que eu vou? Porque eles estão começando agora aqui, o que eu vou mostrar? Eu faço muitas traduções e curadorias para revistas daqui, de lá, entre Brasil e Itália. Quem eu escolho? Quem são os poetas que eu quero mostrar? Quais são as vozes do Brasil que eu quero levar para a Itália? Né? E quais são as vozes italianas que eu quero trazer para o Brasil? São escolhas políticas também, são formas de você colocar, e eu acho que a nossa obra, de alguma forma, se constrói através do que a gente escreve, mas através disso também, do que a gente traduz, de como a gente seleciona, quais são as antologias que a gente pode trabalhar, né? Eu acho que, só para relembrar uma coisa de um outro evento que vai acontecer em agosto, mas eu estava pensando no trabalho que foi, por exemplo, para o poeta Ricardo Domenech, que mora em Berlim, editar a poesia da Maria Lúcia Alvim, que também foi uma coisa um pouco assim de um embate para fazer isso, para organizar. Ela deu um livro para ele que transcreveu. Então eu acho assim que cada poeta que tem o seu caminho, o seu projeto, vai encontrando formas de se colocar na página, ou na performance, ou na leitura, e de se colocar também nesse sentido, eu acho. Que é mais ou menos isso. Não sei se é por esse lado que era a resposta, mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma tomada de consciência de que forma a gente responde. Né? Também uma forma de se colocar, isso também é uma fricção com a existência e com a ordem das coisas.
Jorge. Bom, Jorge. Eu acho que nós estamos assistindo no Brasil, nos últimos tempos, nos últimos anos, sobretudo, sei lá, 5, 10 anos, de fato, uma abertura bastante importante para os invisíveis e para os anônimos. O Anelito já citou alguns nomes, vocês já citaram também outros, enfim. Eu creio que o que se pode fazer, na verdade, é criar mais eventos como esse, abrir espaço para que essas vozes invisíveis e anônimas participem, se insiram, mostrem seus trabalhos, né? É claro que é difícil, a gente sabe, eu sou editor, nós sabemos que as editoras têm um posicionamento, ainda mais agora, e sobretudo na pós-pandemia, será pior ainda. Mas, por outro lado, existem hoje selos editoriais que fazem um trabalho bastante importante para os invisíveis e para os anônimos, para os novos autores, né? Eu creio que a periferia hoje ela já está no centro e ela não sairá mais do centro, né? Há muitos autores que estão vindo, estão surgindo, estão mostrando seus trabalhos, estão publicando suas obras, pequenas edições. Na verdade, como sempre houve edições de autor no Brasil, né? Sempre foi uma dificuldade. Hoje ela está se propagando um pouco mais, quer dizer, hoje eu não posso dizer porque no pós-pandemia nós não sabemos o que virá daí, né? Mas que há espaço, esses anônimos eles estão surgindo, esses invisíveis eles estão aparecendo, estão tendo seu espaço de fala, eles estão conquistando novamente o seu lugar de direito, né? E como eu disse, tentar procurar, se a pessoa for realmente interessada em continuar a escrever, ela terá que devassar esse espaço, terá que... Hoje, eu acho que é menos difícil do que 30, 40 anos atrás. Era muito mais difícil os autores surgirem, novos autores até publicar. Eu trabalho no meio editorial desde o final dos anos 80. E era uma dificuldade enorme um autor conseguir publicar um livrinho. Era quase que um sonho, enfim, impossível de se realizar. Hoje existe essa possibilidade. A edição digital facilitou bastante, inclusive para, digamos, esses invisíveis e os anônimos que o Alexandre fala. Eu não sou muito, quer dizer, não era pessimista até essa pandemia. Repito, não sei como ficará o mercado editorial, o gráfico, o parque gráfico, está tudo está tudo muito incerto, tudo muito difícil de augurar alguma coisa. Mas vamos dizer que a gente atravessa esse deserto que virá por aí pela frente e depois voltamos a ter alguma regularidade. Acho que é Anelito, né? Anelito, gostaria de... Não, enfim, eu já acredito que já disse, né? Falei até muito aqui, né? Peço desculpas. Mas, enfim, né? Acredito que é isso mesmo que vocês já colocaram aí, não é? É isso. Bom, eu gostaria de agradecer as falas de vocês, esse momento de encontro. Tem mais perguntas do que aquelas que a gente respondeu, né, Amanda? Mas... Tem, enfim, mas como a gente tem essas limitações com o tempo... Realmente eu gostaria de ter lido todas e que vocês tivessem jogado todas no debate, mas realmente peço desculpas aos nossos ouvintes. Espero que compreendam que tem essas limitações. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês, Francesca, Jorge, Anelito e Thelma, um debate maravilhoso, e a todos os nossos ouvintes também que acompanharam até aqui. Teve gente que desde o comecinho até aqui está acompanhando, está interagindo. E continue conosco nas raias. Amanhã nós teremos a nossa 4ª mesa, às 15 horas, no Brasil, 19 em Portugal, a palavra no corpo performático. E boa noite a todos vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite também. Obrigado, Francesca, Thelma, Anelito. Obrigado, Amanda. O pessoal do Raia, foi um prazer. Foi um prazer.
Prazer e Vou nos vemos nas outras mesas. Hoje, Francesca, Thelma, foi um prazer, viu? Espero reencontrá-los. Também. Reencontrá-lo e reencontrá-los, viu? Um mundo pós-pandêmico. Vamos lá. Exatamente. Claro. Tudo de bom para vocês. Grande abraço.